Moçada, nós vamos continuar o capítulo 6, que fala da presença do mal no mundo, ok? Aula passada, então, a gente introduziu esse tema e eu queria fechar esse raciocínio com você. Só para relembrar, nós até falamos que o mundo não é um parque de diversões, lembra disso, né? Há a presença do mal, há a presença da fome, foi citado a Primeira Guerra, a Segunda Guerra, foi citado Hiroshima, Nagasaki, foi citado o Holocausto dos judeus, né, como tragédias, o mal no mundo, a presença. Nós falamos da questão do real, embora seja invisível, o mal é real, só que é invisível do ponto de vista físico, né? Mas se você olhar as suas consequências, você vai ver a consequência de forma visível. Nós citamos então Hiroshima, Nagasaki, o assalto, o roubo, a corrupção. Então vem comigo, aqui no quadro a gente vai continuar esses bolsos. Então a presença do mal no mundo, parte 2 aqui, nós começamos a pensar em distorções. O que é distorção? Distorção é algo que foi criado com um objetivo e perde esse objetivo então. Então o mundo foi criado, como você fala passada, para ser jardim. O mundo é para ser jardim, o mundo é para ser bênção, o mundo é para ser só alegria. Mas nós falamos que entrou um mecanismo chamado pecado. E esse mecanismo chamado pecado distorceu a realidade, tanto física quanto espiritual. O mundo físico não era para ter problemas com alimentação, com respiração, não tinha problemas de camada de ozônio, não tinha problemas de destruição da natureza, não temos problema com fadiga do trabalho, segundo então o aspecto teológico. Então a distorção o mundo é perfeito, fomos colocados para habitar nesse mundo, e nesse percurso houve a distorção, houve o que? A quebra das pessoas que habitam aqui. Então isso afetou o mundo que nós vivemos. Então o nosso erro, o que nós chamamos de pecado, é o erro da vontade de Deus, não fazer o que Deus quer. Deus tinha um sonho para a humanidade e ele fez outra coisa. Isso vai roubar de nós tanto a nossa paz interior, como a nossa relação espiritual, e também afeta o mundo físico. Então muitas das tragédias que acontecem, muitas distorções que acontecem, foram frutos desse errar, desse desviar do ser humano do seu propósito original. Se todos tivéssemos seguido o propósito original, não haveria as distorções no mundo físico, nem no mundo espiritual, nem na eternidade. Então é um abalo eterno. O abalo eterno abalou também a presença aqui desse mundo temporal. Bacana? Um negócio bem filosófico, né? O eterno abala a presença do temporal. Pensa nisso, depois a gente volta a falar sobre isso. Bacana. Distorção, então, nós colocamos, deixa eu passar para cá, ó. Distorção, então, ou distorções, nós temos um conceito de distorção aqui, seria basicamente a quebra da relação, né? A quebra da relação. E a primeira quebra da relação é zombar de tudo que o Criador fez. Você olha para tudo que o Criador fez e aponta um defeito. Nossa, isso é uma distorção. Por que é uma distorção? Porque o problema não está no Criador, o problema não está em quem fez o objeto, quem fez o planeta, quem fez o mundo. O problema está nas pessoas que foram colocadas para habitar no mundo, que quebraram essa relação. Então, em vez da gente culpar o ser humano que quebrou a relação, nós culpamos o dono da criação. Quer ver um exemplo? Você fala assim, tem fome no mundo. Tem fome no mundo. Só que, mesmo com esse planeta em total distorção, quebrado a relação, dá para produzir e é produzido alimentos para 2/3 da população se alimentar, ou seja, nós temos ainda comida sobrando no planeta, mas tem fome, professor? Pois é, isso é uma distorção. O nosso coração maquina o mal, nós guardamos alimentos para uns, para acumular para outro, para não deixar o outro se alimentar. Então isso não é um problema de Deus. Há alimentos no planeta para todo mundo se alimentar, mas o homem reserva uma parte para um, outra parte para outro, o homem organiza errado, o homem distribui errado. Então tá vendo o problema não é de Deus? Ok?
zombar de tudo que o Criador fez. Então, a primeira coisa que eu quero que você quebre na sua mente é essa mentalidade. Qualquer coisa culpar Deus pelas tragédias que são quebras do processo eterno que Deus fez. Deus fez um processo eterno, nós quebramos e nós pagamos como consequência dessas quebras, né? O homem acaba com a natureza, aí tem toda a distorção, tem lugar que chove demais, tem lugar que chove de menos, enchentes. A culpa é de Deus? Não, a natureza é perfeita, mas ela tem as suas regras, tem as suas leis naturais. Se você quebra as regras da natureza, ela vai dar de volta o que o homem tem pedido. Então, nós não somos culpados, nós somos culpados, tá? Então, essa quebra de relação, então, aqui, vai nas relações pessoais também, não é só na questão da natureza. Preste bem atenção. Os filhos enxergam os pais no mundo pós-moderno como uma ameaça. Meu pai é uma ameaça, meu pai, ele é algo que quer colocar regras para me punir. Não, seu pai não é uma ameaça, seu pai é uma bênção, sua família é uma bênção, sua mãe é uma bênção, tá? Seus irmãos são bênçãos. Então, para de enxergar a família como um local onde a sua vida é prisioneira, onde você está sendo escravizado, punido. Não, sua família é bacana, sua família é bênção. Você tem que ter... qual que é o problema? Eu não gosto de disciplina, tá? E tá vendo que você quer quebrar uma regra. Há uma regra. Os pais precisam dar comandos para os filhos. Não é o inverso. Você não pode dar comando para o seu pai. É o seu pai que dá comando para você. Seu pai direciona a sua vida, seu pai orienta a sua vida. Então obedece seu pai, sua mãe. Aí eu quebro essa regra. Aí você vai sofrer consequências de quebrar essa regra. E não tente, você vai sofrer consequências seríssimas, tá? Inclusive a Bíblia fala, quem obedece os pai e a mãe, Deus prolonga a sua vida. Você quer viver muitão nessa terra? Quer ser abençoado nessa terra? Obedece seu pai e sua mãe e você vai se dar bem. Dica de graça essa, hein? Vem comigo. Relações pessoais. O mundo foi quebrado, tem quebrado as suas relações pessoais. Por quê, professor? Porque o mundo começa a enxergar todas as pessoas, nós enxergamos todas as pessoas como um potencial inimigo. Ele é meu inimigo, ele quer o mal, todas as pessoas não prestam. Esse conceito é errado. Até que prova o contrário, as pessoas podem até ser ou não, prestar ou não, mas você não pode julgar como todo ser humano não presta. Já entrar nas relações humanas como se ninguém prestasse nesse mundo. Entrar sempre desconfiado, tá? Algumas pessoas podem não prestar? Sim. Muitas sim, mas há pessoas bacanas, há pessoas que cuidam, há pessoas amadas, há pessoas que estão dispostas a cuidar de você. Bacana? Então nessa distorção, então você perde essa relação com o Criador, você começa a zombar de tudo que ele fez, principalmente os desígnios eternos, a eternidade. Ah, que existe eternidade mesmo? Ah, não sei se existe eternidade, será que Deus vai voltar mesmo? Existe amor mesmo? Ah, fé para quê, professor? Essa quebra desses desígnios faz a vida perder o significado. Quando você começa a duvidar da eternidade, começa a duvidar do amor, começa a duvidar desses desígnios de Deus aqui, a vida perde o significado. Segunda coisa, o mal mata a nossa esperança. Olha a relação que o autor coloca. O mal mata a própria esperança. O mal mata os nossos sonhos. Você perde a capacidade de sonhar. O mundo é cheio de pessoas destruidoras, só há coisa ruim. Então essa mentalidade negativa que o mal coloca em nós vai tirando a nossa capacidade de sonhar. O que é sonhar? Criar expectativas novas, criar coisas grandiosas. Então eu quero te dar uma dica. Você precisa ser um sonhador, colocar no seu coração grandes projetos, fazer grandes projetos e avançar nisso. O mal cria a miséria emocional. Quando nós estamos destruídos, quando nós estamos sem sonhos, acreditando que o mundo é todo negativo, você acaba perdendo a sua capacidade emocional de equilíbrio, né? Você perde o seu equilíbrio, você perde o sentido, o rumo da vida. Então, eu queria te chamar a atenção para essas questões. É muito séria a questão do mal. Organiza a sua vida, né? Pede a orientação da sua família, pede a orientação de Deus, comece a enxergar o mundo como uma coisa bacana, muda os seus propósitos em relação ao mundo. Há coisas bacanas que você pode fazer aqui, coisas que você precisa transformar aqui, e nós vamos terminar a aula que vem nessa realidade prática. Quais são as questões do mal de forma prática nesse mundo? Onde está esse mal então nesse mundo, sim, de forma bem prática?
Então, se organize, mentalize coisas positivas, seja um sonhador. Eu gosto muito da história bíblica que conta a história de José. E lá no texto bíblico Deus escreve assim: José era um sonhador. Tá? Os irmãos dele depois começaram a chamar ele, lá vem o sonhador. E ele começou a ter sonhos e compartilhar os sonhos. E as pessoas viam ele como um sonhador. E no final da vida dele, depois de algum período de luta, ele se tornou o homem mais importante do planeta. Salvou o planeta da fome e da miséria. Então não tenha medo. Seja também um sonhador. A gente se vê por aí. Um grande abraço.